vamos falar um pouco de epidemiologia. Isso é uma revisão básica, principalmente sobre os desenhos de estudo. Epidemiologia é uma análise estatística de uma frequência de eventos biológicos, digamos assim. Ou seja, o que a gente está fazendo é uma análise estatística de saúde, doença, em condições de indivíduos. É a epidemiologia. Dentro da epidemiologia, os assuntos mais importantes que nós temos que saber é a definição de população de risco, o cálculo de taxa, que é muito parecido com o cálculo de frequência relativa. Na verdade, a taxa é uma frequência relativa. E os tipos, os desenhos dos estudos. Quando se fala em população de risco, nós estamos falando de pessoas que são suscetíveis a uma situação. E então é importante se delimitar, estabelecer quem é a população, quem é o grupo que corre risco em uma determinada situação. Um homem não é população de risco para câncer de útero, assim como mulheres não constituem população de risco, fazem parte da população de risco para câncer de próstata. Eu acho que está bem claro, né? E aí vem a ideia de taxa. Quando você fala em taxa, você está fazendo uma frequência relativa das pessoas que desenvolvem determinada doença ou condição, dividido pelo total de pessoas que poderiam desenvolver, ou seja, pela população de risco. Qual é a taxa de câncer de próstata? Né? Você poderia dizer, por exemplo, você vai dividir o número de pessoas com câncer de próstata dividido pelo número de pessoas que poderiam ter câncer de próstata. E a taxa? Então, a taxa é a frequência relativa. Só que essa taxa, essa frequência relativa, é normal ser apresentada com base 10. O denominador ser 10 ou um número múltiplo de 10. Ou melhor, 10 elevado a um expoente qualquer. Por exemplo, digamos que eu tenho uma taxa de prevalência de alguma coisa, de alguma característica que seja de 2 para 5. 2 é o número de pessoas afetadas, 5 é o número total de pessoas que poderiam ser afetadas. Isso já é uma taxa. Mas e se eu quiser transformar essa fração em uma fração de base 10? Bom, eu sei que 5 vezes 2 é igual a 10. Então eu multiplico o 5 por 2 e o 2 por 2. Eu disse que a taxa é 2 por 5. Multipliquei numerador e denominador por 2, então eu fico com a taxa de 4 para 10. Se eu quiser multiplicar por 10 de novo, a taxa fica de 40 para 100, 400 para 1000, 4.000 para 10.000, não tem problema. Então, taxa é uma frequência relativa. E é muito importante que a gente conheça os desenhos de estudo. Nós vimos, essencialmente, o estudo de caso, ou relato de caso, a série de casos e esses 4 desenhos que estão na parte de baixo do slide. Série de casos, você analisa uma ocorrência, um evento. Nós vimos a dissertação de mestrado, que é do caso Isadora. Provavelmente não é esse o nome da menina, mas foi o nome que a pesquisadora deu a ela. Então, a criança foi atendida imediatamente depois do primeiro surto psicótico. Ok. A força estatística de um estudo de caso é pequeno. Nós vamos ver daqui a pouco um gráfico que vai mostrar isso. Série de casos. Você tem um número determinado de pessoas que não é grande o suficiente para ter uma força, para ter um nível de confiança estatístico grande, mas já tem uma força estatística maior que um estudo de caso. Em relação a esses estudos epidemiológicos com poder estatístico, nós temos esses 4 aqui de baixo. Estudo transversal ou estudo de prevalência. Você vai diagnosticar, você vai determinar a condição da pessoa e o que ocasionou aquilo. Por exemplo, vamos imaginar que a sua hipótese de estudo seja que pessoas que trabalham de manhã e que trabalham durante o dia e estudam à noite têm uma capacidade mental reduzida à noite. Capacidade mental não é uma característica da pessoa, é um estado. Então, essa pessoa que está com capacidade mental reduzida agora, daqui a 15 minutos, já pode estar com outro estado mental.
Então, sua hipótese é que o trabalho durante o dia e estudo à noite reduz a capacidade mental. Digamos que você queira fazer um estudo para analisar nota dessas pessoas, será que nota de pessoas que trabalham e estudam à noite são menores do que pessoas que estudam de manhã ou só estudam à noite? Enfim, você vai fazer um mini mental, um mini exame do estado mental. Determina, portanto, se essa pessoa tem um estado mental adequado à escolaridade dela ou não. E você pergunta para ela, você estudou, você trabalhou durante o dia e estudou à noite? Algumas vão dizer que sim, e outras vão dizer que não. No final, você vai fazer uma análise de um estudo transversal, uma análise de prevalência, e correlacionar a capacidade mental ao estudo, eventualmente a nota. O fato é que você, em um único encontro, diagnosticou a pessoa e procurou determinar o que acontece, ou o motivo dela ter aquela condição. Eventualmente, essa pessoa pode se enganar. Se a pergunta não fosse se você trabalhou hoje o dia todo, mas há quanto tempo você trabalha de manhã e estuda à noite? Ela poderia se enganar em relação ao tempo. Isso não iria interferir na sua análise estatística, mas ao mesmo tempo, em decorrência do erro no dado, isso geraria um viés. Estudo de corte ou de corte. As pessoas estão saudáveis e serão analisadas daquele ponto em diante. Então, caso controle. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o caso controle, porque interessa para a gente a razão de chance, a razão de odds. Mas o caso controle, você parte da pessoa doente. E a intenção do caso controle é analisar a chance da exposição a um determinado fator determinar ou favorecer uma doença qualquer. Estudo ecológico. Ecológico não relaciona esse ecológico com o estudo de meio ambiente. O estudo ecológico é oikos, quer dizer casa, e logos, estudo. Então, o estudo ecológico é o estudo do ambiente, é o estudo da casa, mas é um estudo populacional, assim como os outros, é um estudo epidemiológico que se baseia em dados secundários. Quer dizer, não foi você que coletou os dados. No transversal você coletou, no corte você coletou, no caso controle você coletou os dados. No ecológico você usa dados que outra pessoa coletou, portanto dados secundários, dados de DataSUS, dados de laudos, enfim, produzidos por outras pessoas. Nós também vimos os conceitos de mortalidade, morbidade e letalidade. Agora é importante que você observe que mortalidade e morbidade são frequências absolutas. Mortalidade é o número absoluto de pessoas mortas. Morbidade é o número absoluto de pessoas doentes, quantas pessoas estão doentes. Letalidade é uma frequência relativa, o número de pessoas mortas dividido pelo total de pessoas doentes. Então você tem uma frequência relativa na letalidade. E como eu tinha dito, nós vamos voltar ao caso de controle para entender o que é razão de chance. Eu tinha mostrado exatamente esse exemplo para vocês. São pessoas que consumiram carne recentemente na Papua Nova Guiné e a relação disso com enterite necrosante. Quando você vê que a razão de odds é 11,6, o que é possível, o que você deve entender disso? Pessoas que consomem ou consumiram carne na Papua Nova Guiné têm 11,6 vezes mais chance de desenvolver enterite necrosante que pessoas que não consumiram. Então a razão de chance é um cálculo relativamente simples com essas características. Bom, olha o cálculo como foi feito. A razão de odds, ou a razão de chance, é igual a 50 sobre 11. O que é 50 sobre 11? Olha a primeira linha da tabela 2x2, a tabela de contingência. 50 pessoas foram expostas, ou seja, ingeriram carne e desenvolveram enterite necrosante. 11 pessoas não ingeriram carne, mas também desenvolveram enterite necrosante. Divide um pelo outro e divide. 16 por 41. O que é 16?
Pessoas que comeram a carne e não desenvolveram enterite necrosante. E o que é esse 41? Pessoas que não ingeriram a carne e não desenvolveram enterite. Faz as contas, chegou ao número 11,6. Pessoas que comeram a carne têm 11,6 vezes mais chance de desenvolver enterite necrosante do que pessoas que não comeram a carne. Só toma cuidado, porque existe uma chance, às vezes a gente se engana em relação a essas proporções. Se eu disser que qualquer coisa aumentou 100%, isso é muito ou isso é pouco? Depende. Digamos que a chance de uma pessoa, não estou falando de razão de chance, a chance de uma pessoa qualquer passar no concurso aumentou 100%. Eu tenho um cursinho, eu vou fazer um cursinho a partir de agora. Estude estatística comigo que a sua chance de passar no concurso aumenta 100%. A pessoa pode ficar impressionada com isso. Ela pode acabar tendo a impressão de que a chance dela passar é de 100% ou algo do tipo. Mas supondo que a chance dela passar antes do cursinho era de 0,1%. Se aumentou 100%, a chance dela passar depois do cursinho é de 0,2%. Cuidado com... Até para a vida prática, cuidado. Observa isso. Em doenças que não têm cura, tratamentos que aumentam a sobrevida do paciente podem aumentar a prevalência da doença. O que isso quer dizer? Doença crônica. Vamos pensar, por exemplo, em hipertensão. Digamos que uma pessoa hipertensa, antes de existir qualquer tratamento, tivesse uma expectativa de vida, eu estou chutando isso, de 10 anos. Com os tratamentos, essa expectativa de vida sobe indefinidamente, sobe para 40, 50 anos. Muito bem. Isso quer dizer que você vai ter mais pessoas hipertensas. Aquela pessoa, na época em que as pessoas viviam 10 anos, você tinha uma substituição mais rápida de pessoas. A incidência de um ano é X, mas naquele ano também morrem várias pessoas que já tinham adquirido a doença antes. Como a cura da doença não existe, mas existe um medicamento que prolongue a vida, a cada ano tem mais pessoas que são diagnosticadas com a doença, isso se soma às pessoas que já estão doentes. Então a prevalência aumenta. O que é prevalência? Prevalência é o número de pessoas doentes, total. O que é incidência? O número de casos que foram diagnosticados em um certo período. Incidência em 2019, quantas pessoas foram diagnosticadas em 2019. Prevalência. Soma tudo, os casos de 2019, 2020, 2018, 2017, todos os casos. Prevalência é a soma dos casos. Bom, então, em doenças que não têm cura, tratamentos que aumentam a sobrevida do paciente aumentam a prevalência. Lembre-se também que se você implantar um programa de rastreamento, você também aumenta a incidência. Também não, você aumenta a incidência da doença. Como se... Quando você aumenta os testes, você aumenta a incidência. Se você testasse todo mundo, provavelmente você descobriria que muito mais pessoas estão doentes. Então, o aumento do rastreamento, o aumento do teste, aumenta a incidência. Eu tinha comentado e queria mostrar para vocês o peso dos estudos estatísticos. Não se preocupe com isso, isso é uma coisa de metodologia, mas quando a gente diz que o relato de caso tem uma força estatística menor, por exemplo, que um estudo, sei lá, um caso controle, tem a ver com essa precisão estatística, a possibilidade que você tem de extrapolar. Olha lá na base da pirâmide. Na verdade, a base mesmo não está aparecendo porque essa faixa aqui está cobrindo o computador. Mas embaixo estão os estudos in vitro, aqueles estudos em laboratório, que você faz, por exemplo, com células, com reagentes químicos, sem utilizar organismos vivos. A força desse estudo, digamos que você diga que a fosfetanolamina teve um efeito muito bom contra células cancerígenas in vitro. Você pode extrapolar isso e dizer que ela vai funcionar e vai curar câncer de pessoas, de indivíduos, de seres humanos, enfim, biologicamente íntegros? Essa extrapolação é muito difícil, você teria que fazer outros testes. Vamos para experimentos animais, aumenta a chance. E essas análises que nós estamos
falando, esses desenhos, esses tipos de estudo, desses delineamentos de estudos epidemiológicos, têm essa característica. Elas têm uma força estatística robusta. Tá? Você está vendo aqui, ó, depois de opinião de especialista, você tem série de casos, relato de casos, no mesmo patamar. Se bem que o relato de caso, teoricamente, ele tem ainda uma força estatística menor que a série de casos. Estudo de caso e controle, estudo tipo caso e controle, estudo de corte, por aí vai. O que é essa revisão sistemática com meta-análise? Revisão sistemática é quando você pega artigos já publicados, digamos, você pega estudos de corte, de caso e controle sobre um determinado assunto que te interesse. São vários estudos feitos sobre aquilo. Você faz uma análise em banco de dados, você entra num banco de dados, Cielo, PubMed, Lilac, digita lá os descritores, as palavras que você quer encontrar e busca todos os artigos sobre aquele assunto no período que te interessa. Normalmente isso é feito por 2 pessoas independentes para se ter certeza de que todos os artigos foram encontrados. E diante desses artigos, você lê o resumo, seleciona aqueles que te interessam, aqueles que dizem respeito ao seu problema de estudo e faz uma análise desses artigos. Essa é uma revisão sistemática. A análise estatística dessa revisão sistemática, a gente pode dizer que essa é a meta-análise, é o tipo de estudo mais robusto, quer dizer, é um tipo de estudo estatístico feito de outros estudos estatísticos. Isso é uma ciência bem feita. Isso é até bom dizer porque a gente vive num período meio obscuro de conhecimento, né? A opinião de especialista está ali, quase na base da pirâmide. Opinião de não especialista nem tem relevância científica. Quando a gente fala de especialista, a gente está falando de especialistas mesmo, de pessoas que são daquela área e que estudam aquilo. Não uma pessoa que seja formada ou seja um grande estudioso de linguagem de primatas superiores e vai falar sobre imunização de pacientes com Covid. Não é um especialista. Enfim, o que eu quero dizer é que existem relevâncias. A gente tem que levar em consideração o impacto estatístico dentro da epidemiologia. Repassando, então, com vocês esses conceitos. Desfecho é o resultado. O desfecho de uma doença pode ser a cura, pode ser a morte. Então, desfecho é o resultado. Prevalência, o número de pessoas doentes. Incidência, o número de novos casos em um determinado período. E viés é um erro. Um erro que vai se refletir na estatística. Ok? Uma provinha, uma questão de uma prova de residência médica, então, 2017 da USP. Ao se instituir o programa de rastreamento para câncer de colo de útero, qual mudança do indicador de morbimortalidade é esperada em seu primeiro ano? Ao se instituir o programa de rastreamento para câncer de colo de útero, por exemplo, o município, o estado determinou que os postos de saúde, ônibus com médicos, enfermeiros, vão, a partir desse momento, oferecer e incentivar que as mulheres façam exame de colo de útero. O que se espera no primeiro ano desse aumento de rastreamento? A letalidade, ou seja, o número de pessoas mortas dividido pelo número de pessoas doentes por câncer de colo de útero aumentará. A incidência, o número de diagnósticos, o número de casos novos de câncer de colo de útero aumentará. O coeficiente de mortalidade por câncer de colo de útero aumentará. A letalidade por câncer de colo de útero diminuirá. Já que no A, ela aumentará. O que você acha? A incidência irá aumentar. Assim como o aumento de testes para diagnóstico de qualquer doença que tenha uma prevalência razoável tende a fazer com que a incidência aumente. É o caso do colo de útero. Você vai descobrir casos que não existiam. Uma questãozinha, finalizando essa parte de epidemiologia, que relaciona a outras coisas que a gente viu. Em determinado município, a letalidade, já sabe a definição, da doença meningocócica em 2013 foi de 10%. Durante este ano, ocorreram 20 óbitos da doença. O número de casos da doença meningocócica no município em 2013 foi igual a... Se a letalidade
foi de 10% e 20 pessoas morreram, quer dizer que o número de pessoas doentes é 100%. O número de pessoas mortas, 10%. Então, se 10 pessoas morreram, e isso equivale a 10%, qual é o total de pessoas doentes? Se você fizer uma regrinha de 3, fica fácil, mas mesmo de cabeça, 10% vezes 10, 100%. 20 vezes 10, 200. 200 pessoas. Se não ficou claro, me avisa que eu explico direito. Não faço um vídeo ou explico por escrito.